O tema do programa de hoje é a saúde da mulher. Com as novas tecnologias e a ciência a nosso favor, um mundo de perspectiva e longevidade está à disposição. Mas a prevenção continua sendo a grande arma contra o envelhecimento precoce e doenças que, se descobertas a tempo, podem ser evitadas e cuidadas. Vamos conversar com a ginecologista e obstetra doutora Mariane Pinotti, com especialização em mastologia. Muito obrigada pela presença aqui. Obrigada a você, Silvia. É um enorme prazer vir dividir esse tempo com vocês, telespectadores e telespectadoras, para a gente discutir um pouquinho sobre essas questões relativas à saúde da mulher. Hoje a gente vai estar falando das mulheres, principalmente, exatamente. Mas os homens também não esquecerem que eles também têm que prevenir e cuidar da saúde em todos os momentos da vida deles. Muito bem. Quando nós falamos em prevenção, nós estamos falando de começar a se cuidar a partir de que idade, doutora? A partir de sempre, né? Os pais, quando cuidam do bebê, eles já estão ali colocando questões de prevenção na vida de um bebê, né? A primeira delas é a questão da amamentação, do aleitamento materno. Já começa aí, né? Já começa aí. É lógico que, eventualmente, se a criança não pode mamar, ou se a mãe não tem leite, ou por alguma razão não pode amamentar, existem tecnologias e leite artificial em pó e tal que pode substituir. Mas, sem dúvida nenhuma, o aleitamento materno é uma enorme vantagem e previne várias questões, inclusive cognitivas, né, de desenvolvimento do bebê. Então a gente já pensa nisso desde a primeira infância, né? Mas na questão da saúde da mulher, nós vamos começar mesmo a cuidar das adolescentes, né? Quando elas iniciam começam a menstruar, né? Primeira menstruação já é o momento certo para procurar o ginecologista? É nesse momento, né? Antes pode acontecer de alguma necessidade, algum corrimento, alguma inflamação ou algum desconforto aí pré-menstrual pode aparecer antes, mas se não acontecer, a primeira menstruação é o momento de procurar um ginecologista, né, e iniciar um acompanhamento, né. É lógico que na menina muito novinha a gente vai cuidar das questões menstruais, né, basicamente tratar TPM, que elas têm muita, tratar cólica, para evitar relacionar uma coisa ruim com a menstruação, porque senão isso é para a vida inteira, ou pelo menos até os 50 anos, ela vai conviver com os ciclos menstruais e precisa estar bem orientada sobre isso. E em seguida, a anticoncepção, que aí a gente já abre um leque importante de questões, inclusive de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Então, a mulher tem que começar a se cuidar muito cedo na vida e incluir prevenção e educação para a saúde desde cedo. Você acha, doutora, independente de tudo que já se foi dito em relação à prevenção dos jovens, ao uso da camisinha, as doenças sexualmente transmissíveis, você no seu consultório, na sua clínica, sente que as crianças, que os jovens estão bem preparados, que isso deixou de ser um tabu, que os pais conversam, ou ainda estamos em evolução? Não, ainda estamos em evolução, né? E certas vezes eu acho até, Silvia, que a gente está sofrendo um processo de involução nesse sentido, né? Quando a gente olha os números de AIDS no Brasil, por exemplo, a gente vê que está crescendo, olha só, em jovens, né? Ou seja, em pessoas que estão iniciando a vida sexual ali, né? E em idosos, né? Em pessoas depois dos 60 anos, 65. Né? Dois extremos aí da nossa curva e que já deveriam estar completamente informados sobre isso, né? Eu acho que aí o segredo não tem outro. A gente precisa informar e informar mais, né? Porque se os pais não informam, se quem cuida daquele jovem não informa, ele vai buscar informações em outros lugares e muitas vezes informações erradas, equivocadas, né? E essa coisa da AIDS, por exemplo, eu tive várias pacientes que me falaram, não, mas agora tem o coquetel. Tá vendo já? Não mata mais. Não é verdade, né? Não é verdade. O coquetel não cura a AIDS, controla, né, por 15 anos, ou seja, um controle até que curto, pode ter extremas complicações, né?
muitos efeitos colaterais no uso do remédio e uma pessoa que estará doente, de uma doença incurável. Então, assim, não dá para a gente tapar o sol com a peneira, né? Então, outras doenças sexualmente transmissíveis voltaram a crescer em número e incidência, na cidade principalmente. Sífilis era praticamente erradicada. Pois é, casos de sífilis no meu consultório. Então, assim, os jovens não estão se cuidando. Eu acho que a gente teve até um retrocesso nesse sentido, talvez um pouco de falta de informação mesmo, e isso assusta. Mas no momento que a gente está vivendo com tanta informação, né? Informação ruim tem o tempo todo, né? Eu sempre falo que é a geração mais bem informada e, ao mesmo tempo, que não se utiliza dessa ferramenta. É isso mesmo. Mas isso é um trabalho dos pais? Então, Silvia, eu acho que nunca deixará de ser um trabalho dos pais, já que é para as crianças e para os jovens. Mas eu acredito muito que a sociedade também tem uma participação importante nisso. Então, as escolas, né, fundamentalmente, trazendo para esses jovens discussão a respeito de sexualidade, de início de atividade sexual, de proteção de doenças sexualmente transmissíveis. É fundamental conversar disso, até porque eles conversam muito entre eles e uma conversa orientada é sempre muito melhor. Claro. Né? E da mídia e da sociedade civil inteira. Hoje a gente tem rede social, hoje a gente tem eles acessam muito esses conteúdos e nem sempre são conteúdos muito válidos ou muito acesso à informação, nem sempre uma informação de ótima qualidade. Então a gente precisa estar, acho que todo mundo muito atento, porque isso está formando as pessoas do futuro. Né? Nós não temos mais como... E às vezes de maneira deturpada. Pois é, porque a gente precisa falar de questões importantes, né, e esclarecer dúvidas sobre tudo. Porque eles perguntam sobre tudo. Então, esse ambiente escolar, eu acredito muito nele para esse tipo de discussão. Agora, se falamos em prevenção, o que já é possível hoje ser detectado já na adolescência? Muita para não coisa. ter problema futuro? Muita coisa. Desde a infância, crianças têm uma tendência a diabetes, a colesterol, então tudo isso tem que ser muito olhado. Né? Indução para essas crianças fazerem atividade física, comerem direito, tudo isso já partindo da infância, todas as questões de vacinação, que são cada vez melhores no Brasil e a gente precisa aproveitar isso. Então, a carteirinha de vacinação da criança é mais em dia, mas a do jovem, do adolescente, muitas vezes a gente acaba esquecendo. Então, para os pais aí irem renovar a carteirinha de vacinação. E aí a gente entra com uma prevenção importante, que é a vacina do HPV. Hoje, HPV a partir de que idade? Porque... Então, no SUS, ela é oferecida gratuitamente para meninas entre 9 e 13 anos. Tá? Isso é por conta de questões de saúde pública e de dificuldade de orçamento. Né? Todas as mulheres devem tomar a vacina do HPV, independente da idade. Né? Se não tomaram, devem tomar. E as meninas podem ser vacinadas em qualquer momento da vida. Né? Então, pode ser entre 9 e 13 ali pelo Sistema Único de Saúde, ou pode ser quando for iniciar a vida sexual. Ou seja, já está namorando, enfim, a ginecologista vai indicar, né? Tomar. As minhas pacientes eu tenho indicado ali com 13, 14 anos. Né? Já toma uma vez só. Lembra que a gente tem 8 meses para imunizar, né? Porque a primeira dose toma já, a segunda dose depois de 2 meses e o reforço depois de 6 meses. Então temos 8 meses para completar essa vacinação. Hepatite B é fundamental, as últimas gerações já vêm vacinadas de hepatite B, mas muitas mulheres aí entre seus 20 e 30 anos ainda não tomaram. Também é uma doença sexualmente transmissível, precisa atualizar. Então, atualizar a carteira de vacinação é importante. Não, é importante também saber isso, porque muitas vezes a gente toma as vacinas, acha que já está vacinado. Não, tem gente que não tomou ainda hepatite B, enfim. E em relação ao HPV, vamos explicar para a população, né, o que realmente é a importância, porque muitas vezes, até com o uso da camisinha, existe a possibilidade de você ter HPV. E só para completar a vacina, os meninos também devem tomar. Né? Porque o HPV é menos prevalente em homens, ele é mais um transmissor do que uma pessoa que adoece do HPV, mas ele pode dar lesões nos homens e ele principalmente pode dar câncer de garganta em homem jovem. É um tumor muito mais raro do que o de colo de útero, mas existe e acontece mais no homem do que na mulher. Então, os meninos devem também ser imunizados contra o HPV na mesma idade aí, antes de iniciar a atividade sexual, né? Ou em qualquer momento da vida também, os homens
podem e devem tomar a vacina. Tá? Isso também é pouco divulgado, né? Vamos falar um pouquinho do HPV, então. Vamos lá. A gente sabe que as primeiras pesquisas com HPV no Brasil foi meu pai que iniciou. Que eu tive o prazer, a honra e o privilégio de conviver, doutor Pinotti. No início, no final da década de 60, início da década de 70, ele montou o primeiro programa de prevenção de câncer de colo de útero no Brasil, que foi em Campinas, que funciona até hoje, né? Naquele então não se sabia porque essa doença estava crescendo e, enfim, é uma doença de difícil cura quando instalado, né? Então por isso que a gente tem que prevenir fazendo Papa Nicolau e prevenindo o vírus do HPV. Depois de 20 anos se descobriu a relação do câncer de colo de útero com o vírus de HPV. Tá? Então hoje a gente considera o câncer de colo uterino praticamente uma doença sexualmente transmissível. Olha. Grande maioria desses tumores é causado pelo vírus do HPV e por alguns tipos de vírus, né, que são oncogênicos, ou seja, que induzem a formação de câncer. Né? Então, a história natural, triste desse tumor é que a menina pega lá o HPV com 13, 14 anos, né? Não se cuida, não faz Papa Nicolau, com 25, 26 começa a ter sangramento, começa a ter sintomas e vai morrer com 30, né, de insuficiência renal em geral por conta do tumor. Então, assim, nós temos aí de prevenção pelo menos 10 anos para não deixar virar câncer, né? E temos mais um tempo para curar se eventualmente escapa um outro caso. Né? Porque o vírus fica incubado, não é isso? Isso, ele dá poucos sintomas. Mas a pessoa nem sabe que tem. São feridas no colo do útero, são coisas que a gente diagnostica por exame ginecológico, colposcopia, Papa Nicolau e biópsias, né? E se diagnosticar também, é importante também as meninas saberem disso, não é nenhuma tragédia, é só tratar e resolver. O que não pode é ficar deixando para o outro ano, deixando para o outro ano, porque aí em algum momento o câncer se instala e a gente não consegue mais resolver. Né? Então é importante nessa idade, a partir dos 13, 14 anos, já começar a fazer exame periódico, já ir sempre ao ginecologista, todas essas vacinas, enfim. E preparar para uma possível, né, gravidez, porque mesmo assim nós temos... o índice de gravidez com jovens... A adolescência é altíssimo. Ainda é alto. Apesar de tanta informação, né, a respeito de anticoncepção, a respeito desse tema, né? Então, a gente ainda precisa de um trabalho meio de formiguinha, né, do sistema de saúde e da imprensa também, né, orientando essas jovens, né, como usar os métodos anticoncepcionais, a partir de que momento e principalmente que a camisinha é o que vai salvar a vida, né? Então, assim, os métodos anticoncepcionais que não são de barreira, que não é a camisinha feminina e masculina, não protegem contra nenhum tipo de doença. Né? Eles vão proteger, se usados corretamente, contra a gravidez. Né? Então a gente precisa sempre associar uma coisa com a outra e a camisinha não abandonar. Né? Tem muita menina também que usa a camisinha por um tempo, depois começa a tomar pílula e para a camisinha. Não, toma pílula e usa a camisinha também. Né? Porque... Quando o relacionamento começa a ficar um pouco mais sério, tem um parceiro só, mesmo assim tem que continuar Se acontece isso e os dois são muito responsáveis, o que eles vão fazer? Eles vão fazer os exames, né? Tem uma série de exames de sangue para garantir que ninguém tenha nenhuma doença que possa ser transmissível, tem que fazer uma peniscopia o menino, uma colposcopia a menina para ter certeza que não tem HPV e aí eventualmente liberar da camisinha, né? Mas tem que ser uma decisão responsável e gradual, né? Pergunta para meninas que você conhece se alguém está fazendo isso. Não. É muito difícil, muito difícil. Né? Eu tento orientar ao máximo as meninas que passam comigo, mas a maioria já vem não usando, né? Ou já está tomando a pílula, às vezes vem porque está tendo efeitos colaterais indesejáveis e quer trocar o método, mas também já não está usando camisinha. São pouquíssimas as jovens hoje que usam camisinha em todas as relações. Né? Infelizmente não são dados muito positivos. Eu preciso fazer um intervalo comercial e no próximo bloco nós vamos falar de um problema muito sério, né? Que um dos cânceres que é o que mais acontece no Brasil é o câncer de mama e a gente precisa falar sobre isso, tá bom? Um instante só, a gente já volta. Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. 5 anos consecutivos, ranking universitário confirma. Unip é a universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas. Opinião Livre está de volta. Estamos conversando com a ginecologista e obstetra, doutora Mariane Pinotti, com especialização em mastologia.
É um assunto importante que a gente vai falar agora sobre o câncer, mas muitas dicas ela deu no primeiro bloco, né? E essas dicas são todas aqui? Opa. Saúde da Mulher, esse livro Todas é famoso, viu? Fala um pouquinho dele. Então, essa é quase que uma cartilha, né, que trata um pouco da vida da mulher em todas as fases da sua vida, desde a adolescência, passando por questões de gravidez, problemas de útero tipo miomas e falando um pouco de prevenção de câncer também. É um livro do meu pai, né, que a gente fez essa edição juntos, foi a última edição em 2008 e a gente distribui gratuitamente. Atualizando? Porque é um trabalho da vida dele, né, de educação para a saúde. Ele sempre falou muito nisso e a gente continua fazendo esse trabalho. Enfim, o que vocês estão fazendo aqui hoje é a melhor forma de fazer isso. E tantas coisas que poderiam ser evitadas com prevenção, muitas. não é? A gente sabe pela Organização Mundial de Saúde que a gente pode prevenir com coisas simples e mudanças de hábitos de vida, 40% dos cânceres, né, e 60% das doenças cardiovasculares e diabetes. Só com hábitos de vida? Só mudando hábitos de vida e conhecendo a própria saúde. Então, informar é muito mais importante do que a gente imagina. É muito mais importante do que, às vezes, um hospital com aparelhos de última geração. A gente consegue, através de informar e pequenas ações de prevenção, prevenir doenças que poderiam levar as pessoas até a morte. Então, quer dizer, hoje se fala nisso, mas teu pai está falando nisso já lá atrás, né? Desde que prevenir, se formou. Não é? Desde que se prevenir formou. era o melhor remédio, inclusive até com saúde pública, com tudo, né? Muito. Agora, falando em questão das mulheres, né? O câncer mais frequente no Brasil continua sendo o câncer de mama, com quase 90% dos casos. Uma em cada 6 mulheres, é isso? Ou mais? Americanas, né? No Brasil, uma a cada 15 ou 20 mulheres 15. que Então, nascerem hoje terão câncer de mama. Tá. Né? Então, é uma estatística realmente alta. Né? Meu pai dizia, Silvia, que a questão muitas vezes, né, não é ter ou não ter câncer de mama, mas é diagnosticar precocemente e tratar corretamente. Né? Essa é a oportunidade que o câncer de mama nos dá. Né? Diferente do câncer de colo uterino, que a gente já falou um pouquinho no primeiro bloco, certo, que é um câncer mais de mulher jovem, ligado a infecções genitais, principalmente a vírus do HPV, né? E que a gente consegue prevenir fazendo Papa Nicolau, porque o que acontece? A gente diagnostica lesões pré-cancerígenas. Certo. Né? E aí trata essas lesões que nunca vão virar um câncer. No câncer de mama, a prevenção é um pouquinho diferente. Porque a gente ainda não tem uma arma assim como o Papa Nicolau. Né? A gente precisa que o tumor, mesmo que pequenininho, apareça para a gente poder diagnosticar e tratar. Então, a grande arma que a gente tem é o diagnóstico precoce no câncer de mama. E faz uma diferença impressionante, tanto em termos de qualidade de vida, quanto em termos de possibilidade de cura para essa mulher. A partir de que idade que ela tem que prestar atenção? Aí é o grande segredo, 40 anos. A partir dos 40 anos, a incidência começa a subir de forma importante. Então, toda mulher, independente de ter história familiar, do lugar que mora, enfim, tem que fazer mamografia a partir dos 40 anos. Essa é a arma todo ano, anualmente. Isso é uma briga até no mundo, né? Mas eu sou da Sociedade Brasileira de Mastologia, a gente discute muito essa questão e a sociedade preconiza a mamografia a partir dos 40 anos anualmente. Tá? Então, todas as mulheres devem fazer esse exame. Fazer ou não o autoexame acrescenta um pouco. Né? Eu sou da opinião de que o autoexame é bom. Ele não é bom para diagnosticar precocemente câncer de mama, mas ele é bom para a mulher conhecer a sua mama, para ela lembrar até de fazer sua mamografia, né? E para diagnosticar algumas outras coisas, às vezes patologias benignas, às vezes uma mudança ali, e entre uma mamografia e outra, às vezes o autoexame é importante também para fazer um diagnóstico. Então, se examinar uma vez por mês não está errado, mas o que vai salvar a sua vida é fazer a mamografia anualmente a partir dos 40. E a mulher que usa, porque hoje a maioria, né, põe um silicone. Às vezes acha que com silicone não dá para enxergar se tem tumor, se confunde muitas vezes, está um pouco mais duro. Como é que ela se previne em relação a isso? Tem problema nenhum. A gente já superou um pouco essa fase. Não sou muito de acordo com o excesso do uso do silicone, da plástica de mama. Eu acho que existem muitos exageros, principalmente meninas muito novas,
Eu muitas vezes as pacientes vêm no consultório nem e falam que querem ainda, fazer. né, Mariane? Eu falo, espere pelo menos até 18 anos. Né? Não coloque nada muito exagerado, porque você pode se arrepender. Né? Mas, em despeito isso, o silicone não atrapalha o diagnóstico precoce do câncer de mama. Tá. Né? Dá para fazer a mamografia da mesma forma. E o autoexame também deve ser feito. Não aumenta risco. Esse medo a gente não vai pôr nas mulheres. Né? Agora, doutora Mariane, mesmo com todas essas informações, as mulheres já sabendo em relação a se preparar, a se prevenir, fazer todos os exames que precisa, a incidência não diminui. Eu não sei, o câncer de mama, essa espera de 1 ano, quando a pessoa tem uma predisposição, muitas vezes não é muito grande? Esperar então, 1 ano? Na verdade, o câncer de mama é um tumor que a gente chama de multifatorial. Né? São vários fatores que acabam induzindo uma mutação, né? E essa célula passa a se proliferar desordenadamente. Esses fatores se dividem em 3 grupos. Né? O primeiro grupo são de fatores ambientais, que aumentam o risco para vários tipos de câncer. Tá? Então, viver na cidade ou viver no campo, a forma que se alimenta, se você usa acidulante, adoçante na sua alimentação, muita coisa enlatada, embutida, influencia aumentando o risco para câncer de mama e para vários outros tipos de tumor. Né? A segundo grupo são os fatores que a gente chama de hormonais. E aí entra um pouco a questão da reposição hormonal. Né? Porque as mulheres, até a metade do século passado, tinham muitos filhos, amamentavam muito seus filhos, começavam a ter filhos cedo, menstruavam cerca de 50 vezes na vida. Hoje, a mulher moderna menstrua mais de 350 vezes, ou seja, ela tem uma oscilação hormonal durante a vida que as mulheres antigamente não tinham, e essa mudança também foi uma mudança importante para aumentar o risco para câncer de mama. Quer dizer, era bom ter filho, bastante. Sem dúvida. Ter filho era bom. E por fim, os fatores genéticos, que é esse que você tocou agora, que é ter a família com câncer ou não, ter alguma mutação genética que pode induzir tumores, como a Angelina Jolie tem o BRCA, que é uma mutação que propicia câncer de mama e ovário. Né? Ela já nasceu assim. Isso, mas são casos raríssimos. Não são casos para a gente se preocupar no programa, é para se preocupar na consulta, é uma família especial. Então, a maioria das mulheres tem que controlar seus hábitos de vida e fazer mamografia a partir dos 40 anos, que aí vai estar tudo certo. Mas, doutora, independente disso, o que a gente tem que tomar mais cuidado? O exame a gente já sabe. Mas os hábitos, quer dizer, dizem que muitas doenças estão aparecendo agora porque a gente está vivendo mais. Hoje em dia, uma mulher de 40 anos é diferente da mulher de 40 anos atrás. Hoje, eu fui num show outro dia, a mulherada de 60 para cima tá tudo sarada, tudo bonita. Quer dizer, tem uma nova geração acontecendo, nascendo aí. Essa mulher, ela tem que se preparar como? Então, na verdade, quando a gente pensa nos 3 grupos de fatores de risco para câncer, a gente pode interferir principalmente em 2 deles, que são os hábitos de vida, e ter hábitos de vida saudável previne um monte de doenças, não só câncer, vários tipos de câncer, mas doenças cardiovasculares, diabetes, enfim, várias doenças que podem acometer as mulheres, piorar essa qualidade e encurtar essa vida. Né? Então, manter o peso, fazer exercícios físicos pelo menos 3 vezes por semana, ter uma alimentação saudável, evitar coisas industrializadas demasiadamente na sua alimentação. Controlar o estresse é fundamental. Controlar o estresse, principalmente para nós que vivemos em grandes cidades, ter uma forma de controlar o estresse, que pode ser fazer tua corrida matinal, ir caminhar, sair com amigos, fazer meditação. Você precisa encontrar uma forma de diminuir seu estresse, porque o estresse do dia a dia existe, não adianta, a gente tem trânsito, a gente tem que trabalhar. Questões hormonais importantes, a reposição hormonal não está proibida para a maioria das mulheres, mas ela deve ser feita com a mínima dose e pelo mínimo tempo possível, porque depois de 5 anos de uso do hormônio na época da menopausa, a gente começa a aumentar um pouquinho o risco para câncer de mama. Então, tá sempre atento com essa questão. Então, acho que a gente ter uma vida saudável e feliz, eu acho que é o segredo para a gente viver bastante e viver bem. Em relação, quer dizer, tocando nesse assunto, porque o homem, eu sempre falo que o homem é mais privilegiado, né, em certos momentos, porque parece que quanto mais velho ele vai ficando, mais bonito ele vai ficando. E a mulher não, a mulher tem que se cuidar mais o triplo.
Você aconselha que tipo, além dos próprios dos exercícios, da alimentação, a mulher, para ficar mais jovem, o segredo é a parte hormonal, cuidar da parte hormonal ou não? Sem dúvida. Parece que quando a mulher não tem hormônio, ela vai ficando que nem maracujá de gaveta, doutora. Perfeito. Esse seu depoimento é muito forte mesmo e empate real mesmo, Silvia, porque com 50 anos a mulher hoje é jovem, né? Tem, às vezes, filho adolescente, está trabalhando num baita pique, né? E com a privação hormonal por conta da parada de funcionamento dos ovários, a gente perde mesmo, a gente perde em energia, em metabolismo, às vezes do ponto de vista cognitivo, a memória fica meio falha. E nem sempre é uma coisa que vai durar para sempre, mas o período ali da parada da menstruação, que a gente chama de menopausa, é a parada, e o climatério, que vem um pouco antes, um pouco depois, é muito conturbado no momento da vida da mulher moderna, onde ela tem que estar em plena atividade. Sim, tem muita mulher começando a vida. O homem, não pensem os homens que eles não vão sofrer disso, não. Eles vão sofrer, mas eles vão sofrer aos seus 75, 76 anos, né? Que, em geral, já é um momento da vida um pouco mais tranquilo para todo mundo, né? Enfim, já estão mais assentados no trabalho, se foi direito foi, se não foi direito também paciência, né? E já tem os filhos casados, em geral com as suas próprias vidas. Então, as mulheres acabam passando por isso mais cedo, né? Então, também é uma informação fundamental para todas as mulheres, né? Porque a que tem os seus próprios ginecologistas, que pode ir, etc., vai estar acolhida nesse momento, né? Mas principalmente as mulheres que dependem do Sistema Único de Saúde, hoje tem muita dificuldade de acesso para tratar essa fase, que é uma fase difícil e importante da vida, né? E a gente precisa garantir esse acesso. Não, então, olha, fica aqui, é de graça, gente, esse Saúde da Mulher. Como é que faz para conseguir? Porque tem muitas dicas, a gente já falou aqui no começo do bloco, mas vamos insistir, porque, pelo que a doutora falou, né, tem muita gente que não consegue ter uma ótima clínica para ir, depende muitas vezes da saúde pública e não consegue ter informação. E o que falta é informação, né, doutora? Sem dúvida nenhuma. Aí eu acho que vocês podem ter as informações básicas necessárias e, enfim, manda um WhatsApp para a gente na clínica ou um e-mail, né? Passa lá para pegar o seu livro, que vai ser um prazer a gente entregar. E o mais importante, quer dizer, nem todos têm o privilégio de conhecer a sua clínica, que trata a mulher como um todo. É isso que é bacana, né? Eu acho que o conceito, né, que eu trouxe do meu pai, que é de saúde integral da mulher, é um conceito que a gente tem que levar para todos os lugares onde a gente fala, Silvia, porque as mulheres não têm tempo de ir num lugar, fazer um Papai Nicolau para cuidar do colo do útero, depois lembrar no Outubro Rosa da mamografia, depois lembrar que tem que medir a pressão e que tem que ver o diabetes, fazer um exame para cuidar disso. Ainda tem o marido para cuidar, a casa para cuidar, os filhos pequenos. Nossa, então, a ideia da saúde integral é justamente a gente juntar num mesmo lugar, num mesmo momento, todas as ações necessárias de educação para a saúde, de prevenção e de exames para aquela mulher passar o ano, né? Muito bem. Então, essa é a ideia da clínica, que está firme, graças a Deus. Tá bom. Muito obrigada, viu? Muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigada a todos pela audiência. Muito obrigada. Nossa Opinião Livre de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau. Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. 5 anos consecutivos, ranking universitário confirma. Unip é a universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas.